Boa tarde, internautas conectados no DMTV, no Facebook e também no canal DMTV Goiânia no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede, com tudo sobre esporte em Goiás, no Brasil e no mundo, sempre na companhia do meu amigo e editor de esportes do Diário da Manhã, Igor Pereira. Boa tarde, Igor. Tudo bom? Fala, Zé. Como é que você tá? Boa tarde aí ao pessoal que está acompanhando aí em casa, pelo Facebook e também pelo YouTube aqui do Diário da Manhã. Hoje eu não vou nem te perguntar qual que é o destaque inicial de hoje, porque é o Grêmio, né? Não poderia deixar de ser, né, Zé? O Grêmio que venceu ontem o Lanús, né, pelo placar de 2-1, uma vitória justa e um título merecidíssimo. Título na conta do Renato Gaúcho, que o povo pega bastante no pé dele, né? Fala que ele é aquele boleirão, que não é um cara estudioso e tal. E o Renato Gaúcho acabou calando aí a boca de meio mundo aí dos analistas, dos comentaristas e também dos corneteiros. Parabéns pro pessoal do Grêmio, parabéns pro Renato Gaúcho e também para todos os jogadores e torcedores gremistas. É isso, na noite desta quarta-feira, o Grêmio sagrou-se aí tricampeão da Copa Libertadores da América. Os gols do tricolor gaúcho foram marcados por Fernandinho e Luan. O atacante Sandy, de pênalti, descontou aí para os donos da casa. Confira os melhores momentos e toda a festa aí do título do Grêmio. O zagueiro do Lanús, Barrios, pediu, Jailson, deu para o Fernandinho. Lotado e conseguiu aí boas chances de gol, né? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O Grêmio que conservou muito a sua posse de bola, colocou o Lanús sob controle o jogo inteiro. O Grêmio não teve problemas defensivos, o Marcelo Groi praticamente não trabalhou e parecia que o Grêmio é que tinha que buscar o resultado, né? E no finalzinho do primeiro tempo o Grêmio chegou aí ao seu primeiro gol, a gente veio um chute fora da área. Marcelo Groi teve uma vida aparentemente tranquila, assim, né? Teve pouquíssimo trabalho. O Bressan também, que entrou aí no lugar do Kahneman, fez uma boa partida. E o Renato Gaúcho já havia falado aí que o Grêmio ia jogar sem medo, né? Ia surpreender o Lanús e foi o que aconteceu. A verdade é assim, que o Grêmio tem um time melhor mesmo que o Lanús, né? O Lanús chegou depois de uma virada heróica para cima do River Plate, já fez muito em chegar na final, né? Um time de médio porte da Argentina e chegou nessa final inédita e já fez muito com relação a isso. E o Grêmio fez prevalecer o seu favoritismo, fez prevalecer a sua prioridade em campo. Teve as maiores chances de gol, construiu o placar de 2-0, depois segurou no segundo tempo, né? O segundo tempo foi mais para segurar o resultado e encaminhou aí o seu título. O título, aí o gol do Fernandinho, né? Uma arrancada belíssima. Impressionante. Sentou a canhota e abriu o placar. Esse gol aí deu uma tranquilidade muito grande pro time do Grêmio. E o Arthur, que volante, eu já havia falado dele aqui no programa, que ele era o jogador mais importante desse time do Grêmio. E ontem ficou mais do que provado que a sua importância. Eu acho que ele merece uma chance na seleção brasileira. Ele já foi convocado, inclusive, né? Sim, mas ele foi convocado numa fase de teste. Eu não sei se ele vai ser convocado aí definitivamente aí pelo Tite, mas eu acho que ele está merecendo. Tanto ele, quanto o Jeromel e também o Luan. E o Luan, né, que fez um golaço, foi o melhor jogador da Libertadores, né? O Arthur foi considerado o melhor jogador da partida. O Luan, o melhor da Libertadores. E o Luan, com certeza, eu acho que principalmente o Luan. Olha o golaço do Luan. Ele seria uma grande alternativa para banco de reservas na seleção brasileira, né? Porque a gente pega o nosso banco, não tá lá essas coisas, não. A gente tem um time titular montado, só que o banco você não tem nenhum jogador que possa entrar e surpreender. Talvez o William, mas aí você pega o Roberto Firmino, Tyson, Juliano, todos jogadores que não agregam nada dentro de uma partida ofensivamente falando, né? Ninguém faz esse papel que o Luan fez ontem. O ataque do Grêmio era o Fernandinho e o Barrios. O Luan jogou ali por detrás dos atacantes, né? Chegando ali como um meio atacante mesmo. E esse jogador a seleção brasileira não tem hoje no momento. E o Luan é um jogador versátil, né? Ele pode jogar como meio armador, pode jogar como meio atacante, falso 9, pode jogar como falso 9 e pode jogar aberto também em qualquer um dos cantos, ou no canto esquerdo ou no canto direito. Então, assim, vejo que seria muito importante. Creio que o Tite com certeza deve ter visto o jogo e deve estar acompanhando também, né?
essa campanha do Grêmio na Libertadores, principalmente, né? Uma grande preocupação aí da diretoria do Grêmio era o fato da arbitragem ter prejudicado a equipe gremista aí no primeiro jogo. A diretoria do Grêmio foi até a sede da Conmebol, fez uma pressão, conseguiu que o árbitro adicional aí não fosse um argentino, e essa atuação da arbitragem na noite de ontem foi impecável, né? Foi tranquila, né? Teve uma polêmica lá da expulsão do Ramiro no final, né? Esse pênalti aí Bem marcado. Muito bem marcado. Aí teve só uma polêmica no final, né? A expulsão do Ramiro, que não foi muito bem identificado, assim, depois o motivo dessa expulsão, né? E só que depois disso acabou que não teve influência no resultado, né? Porque o Grêmio conseguiu segurar o jogo, mesmo se tivesse levado o empate, sairia com o título da mesma maneira de Lanús. Então a arbitragem não teve influência no resultado, porque se tivesse, o pessoal ia lembrar do primeiro jogo, né? Que o pessoal do Grêmio ficou reclamando, inclusive, de 2 pênaltis que poderiam ter sido marcados e não foram. E aí o pessoal, você pode ter certeza que ia chorar bastante. Ontem foi tranquilo, a arbitragem não interferiu no resultado e fez-se justiça com relação ao jogo de ontem e com relação também ao primeiro jogo. E essa campanha do Grêmio contou com alguns jogadores aí que estavam em baixa no futebol brasileiro. O Renato Gaúcho abraçou esses jogadores, por exemplo, o Fernandinho, que fez o gol na final, o Cortez, lateral esquerdo, estava sumido, o Edilson, o próprio Ramiro, né, que era jogador do Juventude, o Jael, que teve uma participação muito importante no primeiro jogo da final, ajeitando aquela bola, o próprio Léo Moura, que estava no banco na final, mas participou dessa campanha, o Jailson, inclusive o Lucas Barros, que era atacante aí do Palmeiras, né, foi reserva grande parte do título do ano passado e da campanha do Palmeiras, e nesse ano teve uma participação importante. Então, assim, os méritos realmente, grande parte é para o Renato Gaúcho, né? Tem o Cícero nessa lista também, né? O Cícero que estava encostado no São Paulo, chegou há pouco mais de 2 meses, chegou para a semifinal da Libertadores mesmo, e fez o gol do primeiro jogo, né? Então, um gol importantíssimo. Então, assim, o Grêmio tem mérito, conseguiu montar um time, o pessoal fala um time de refugos, né? Jogadores que não estavam embaixo em outros clubes, e conseguiu montar um time competitivo. O espinha dorsal com Pedro Jeromel dando segurança, com Kahneman, o Groi numa grande fase, o Arthur que você citou e o Luan desequilibrando na frente. E aí, meu amigo, até Jael, que é um jogador grosso, né? Que todo mundo sabe que é grosso, experiente, até um pouco pesado, até Jael vira uma peça importante no título de Libertadores, né? Então o Grêmio montou um time coeso, com alguns destaques individuais. E agora vai para o Mundial de Clubes. Você estava falando do Cícero, né? Da importância do Cícero. O Cícero ficou de fora aí nas informações preliminares. O Cícero não está na lista, porque no Mundial, explica o pessoal, é só 23 jogadores, né? Então o Cícero acabou ficando de fora e o Renato Gaúcho colocou aí o Maicon, que está machucado, recuperando de lesão, e ele é o jogador que vai aí juntar o elenco campeão aí com o Grêmio para a disputa do Mundial. Mas o problema do Cícero foi uma questão de transferência, né? Uma questão burocrática, que o Cícero ele se transferiu do São Paulo para o Grêmio fora da janela de transferências internacionais, né? Ou seja, então ele não está apto a disputar uma competição organizada pela FIFA. Isso que a FIFA entendeu, né? Ele estaria apto apenas para disputar a Libertadores, nem o Campeonato Brasileiro ele pôde disputar, né? Então, o Grêmio tinha esperança, o Grêmio quando contratou ele, inclusive não sabia desse empecilho, de que ele não poderia disputar o Mundial, e ficou sabendo depois. Pelo menos ele ajudou na Libertadores, né? E tem contrato pro ano que vem. Mas é um desfalque, né? Um jogador que é versátil, atua como volante, atua como meia, atua como atacante. Cabeceia muito bem. E não vai poder disputar o Mundial de Clubes, né? E aí o Grêmio vai para o Mundial de Clubes como franco atirador, né? Sempre quando o brasileiro vence a Libertadores, a condição é essa. O legal do Mundial é que é jogo único, né? E quando é jogo único, um time que é tecnicamente inferior, como é o caso do Grêmio comparado ao Real Madrid, ele pode surpreender. Mas a gente não pode esquecer que a semifinal também é jogo único. Sim. E se o Grêmio subestimar os times asiáticos, os times africanos aí, nessa disputa, igual aconteceu com o seu rival Internacional,
o Grêmio pode ficar de fora dessa final. Porque todo mundo, a mídia brasileira pensa, olha, Grêmio e Real Madrid estão na final. Calma, Sim. passa primeiro aí no confronto na semifinal, aí depois contra o Real Madrid, aí sim é franco atirador, porque a obrigação na semifinal é do time do Brasil. O Grêmio ele vai pegar o vencedor do Pachuca do México, que é o campeão da CONCACAF, e do Casablanca, do Marrocos, que é o campeão africano. É a torcida do Casablanca Raja Casablanca, que invade o estádio. Não é o Raja Casablanca, é outro time, é outro time da mesma cidade. Ah, sim. Então, se não me engano, é o AD Casablanca. Deve ser o rival de qualquer forma, lá o pessoal é muito apaixonado por futebol. Fanático, né? Então vamos conferir agora, falando de Campeonato Brasileiro, todos os gols aí do Brasileiro Série B. Que, começando pelo campeão, o América Mineiro. Título merecido, né, Zé? Título mais que merecido. O Anderson Moreira, que foi campeão da Série B pelo Goiás em 2012, venceu aí e conseguiu seu bicampeonato. O Anderson Moreira, que chegou no América no ano passado. No ano passado, estava na Série A, caiu, mas manteve o planejamento e o América conseguiu voltar aí com o título de campeão. Esse é o recorde de público do estádio aí, Independência. Mais de 22 mil pessoas. Nem a torcida do Atlético Mineiro conseguiu colocar essa quantidade de torcedor aí nesse estádio. O estádio que é um estádio novo, né? E quem tá levantando a taça é o zagueiro Rafael Lima, que foi salvo aí por uma lesão antes da viagem para a Colômbia. Ele era jogador da Chapecoense e após se lesionar aí, acabou ficando de fora daquela viagem que infelizmente aí culminou nessa tragédia, né? Foi assim, digamos, um azar que foi sorte, né? Porque quando ele se machucou, ele ficou fora de um jogo importante. E ele fez o gol do título e dedicou aí a todos os amigos aí dele que se foram. Que completou um ano, inclusive, essa semana, né? Ontem, inclusive, completou um ano da tragédia do voo da Chapecoense. Aí o Internacional, que foi o vice-campeão do Campeonato de Série B, né? O Ceará, outro que conseguiu subir. E o Paraná. O Paraná que fez uma campanha, disputou com o Vila ali, né? A quarta colocação e acabou subindo, o Vila ficou de fora. Luverdense e Náutico. Luverdense, esse jogo era só para cumprir tabela. Luverdense venceu por 3-1. Fez justiça na Série B, viu, Zé? O Vila Nova tentou, mas acabou pecando pela ausência de um elenco melhor, de um ataque melhor. Então acredito que os 4 times que subiram foram realmente os 4 melhores times da Série B. O América Mineiro, o Inter, o Ceará e o Paraná. Não, fora disso, ninguém foi injustiçado ali dos que ficaram de fora. Inclusive o Vila, que montou um time até certo ponto equilibrado na defesa e no meio, mas no ataque deixou muito a desejar e aí o Vila não poderia ter subido mesmo. No último final de semana ocorreram todos os jogos aí da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos conferir aí todos os gols, começando pelo golaço do meia venezuelano Otero, do Atlético Mineiro, contra o Corinthians. Que golaço, hein? Esse rapaz que pega muito bem na bola, né? Tinha feito um gol do meio de campo na penúltima rodada e agora fez um gol de falta. O Cássio nem mexeu. Aí o gol de empate, Jadson passou por todo mundo. Nesses lances eu sempre acho que é falha do goleiro. O goleiro tem que ir na bola. Golaço do Marquinhos Gabriel, hein? Sim, golaço, já ajeitou no ângulo da batida, né? Estilo Robin. Um chute de perna esquerda ali, sem chance pro Vitor. Aí o empate do Fred. Ficou 2-2. O Atlético Mineiro perdeu a oportunidade aí de ir para a última rodada dependendo aí somente das suas forças, né? Sim, mas ainda tem chance de conquistar uma vaga na Libertadores, né? Vai depender aí dos resultados, vai depender se vai ser G8 ou G9, né? Porque se o Flamengo conquistar a Sul-Americana, vira G9. Aí o São Paulo, que estava sendo injustiçado, né, com aquele pênalti que o Wilson fez o gol, pegou na mão do próprio jogador do Curitiba, e o árbitro errou, conseguiu aí salvar o árbitro, né? Sim, fez a virada. Que fez uma lambança, assim, inacreditável, né? Mas menos mal para ele que o São Paulo conseguiu virar o jogo.
Que vitória importante do Vasco. Paulão, tão criticado Paulão, fez o seu primeiro gol aí no Campeonato Brasileiro na Série A, que deu a vitória ao Vasco, que agora só depende das suas próprias forças aí para atingir, para disputar a Libertadores no ano que vem. Aí o Atlético fez 1-0 com o Andrigo. Destaque do time, né? Nesse Campeonato Brasileiro aí da Série A. Ele que pertence ao Inter deve voltar ao Inter, não deve ficar no Atlético. Aí o empate dos reservas do Grêmio. E o Rodrigo, hein? Esse jogo foi o mais polêmico, né? O Luca abriu o placar para a Ponte Preta. A bola desviou. Sim. A Ponte Preta fez o 2-0 ainda com 15 minutos ali com o Danilo Barcelos cobrando pênalti. Fez boa temporada pela camisa da Ponte Preta, bom jogador. Joga como lateral, joga como meia e também quebra o galho no ataque. E aí teve aquele papelão do Rodrigo, né, que fez aquela cena... A gente não vai nem mostrar isso não, que... Essa cena já rodou o Brasil, né, todo mundo já viu. E aí isso foi determinante para a partida, né? A gente viu ali que o Vitória diminuiu com o André Lima, o Trellis, que foi o jogador que sofreu ali aquele abuso, né, quase um abuso, um assédio. Uma agressão aquilo lá, assim, O Trellis fez o segundo e o Trellis fez o terceiro também. E aí esse resultado que determinou o rebaixamento da Ponte Preta, e aí aconteceu tudo aquilo que a gente viu, né? A torcida invasão de campo, ameaçando jogadores. Rapaz, o Maicon, hein? Quem diria, o Maicon voltou a fazer um gol, e um belo gol, hein? E é um gol importante, né? 1-0 aí em cima do Atlético Paranaense, o Avaí também tá vivo, segue vivo. E o Flamengo decepcionou a sua torcida novamente, hein? Olha o Muralha, gente. Muralha. Parece que custou a posição dele, viu? Pelo que falaram, hoje à noite vai ser o Cezão que vai pro gol. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. As informações é de que o César realmente vai assumir o gol. Rapaz, mas o cara não se ajuda, né? O cara não se ajuda. Aí tudo bem, aí foi um lance de jogo, né? Foi uma falha. Isso ninguém duvida. Mas se fosse só isso, talvez o pessoal até perdoaria, né? Mas aquele primeiro lance foi uma falha de postura, né? Sim. Foi uma postura errada. Aí a Chapecoense que venceu, e eu acredito que a Chapecoense vai disputar a Libertadores de novo aí no ano que vem. Tem chance, nem que seja a pré-Libertadores. Né? A gente vai ver daqui a pouco como está a tabela. Se um dos times cariocas aí que estão na frente da Chapecoense tropeçarem, a Chapecoense conseguir vencer o Curitiba dentro da Arena Condá, a Chapecoense aí vai jogar a Libertadores. Não, seria para coroar o ano, né? Um ano de ressurgimento da Chapecoense. Seria um espetáculo isso, né? Porque foi um ano que, por tudo que envolveu, né? Do acidente, da reconstrução, da dor de se perder um time inteiro. E até hoje, a gente citou que completou um ano, né? Da tragédia da Chapecoense. Completou ontem um ano. Uhum. E se reconstruir um time do zero, com toda essa dor, e conseguir ainda uma classificação novamente para a Libertadores da América, seria fenomenal, seria fantástico, né? Pode acontecer. A Chapecoense pega o Curitiba, que sofre ainda risco de rebaixamento, é favorita, vai contar com o apoio da sua torcida na Arena Condá, e aí, ela vencendo e contando aí com um tropeço, ou mesmo se virar G9 no final, que aí a gente só vai saber depois do campeonato acabar, né, se o Flamengo for campeão. O Independente que pode ser o possível que vai disputar aí a final da Copa Sul-Americana, né? Sim. Aí no caso seria só depois do segundo jogo da final da Copa Sul-Americana. Que saberíamos isso, né? Então seria fantástico. Quem sabe, né, o destino não está preservando aí esse desfecho aí para a Chapecoense. É uma história aí para fazer um filme, livro. A Chapecoense já havia sido bicampeã catarinense, né? Conseguiu aí continuar na Série A, porque no começo do ano muito se falava que a Chapecoense tem que ter isenção de rebaixamento, mesmo se ela terminar entre os 4 piores, tem que cair o time que estiver fora da zona, ou até mesmo diminuir a quantidade de rebaixados, e a Chapecoense foi além, né? Nesse ano de reconstrução, pode conseguir uma vaga aí heróica e histórica para a Copa Libertadores da América. O Campeonato Brasileiro da Série B, todo mundo sabe aí que acabou, mas o Goiás aí está se movimentando para fazer o ano de 2018 melhor do que 2017. Até porque
precisa de muita coisa para conseguir isso, né? Se conseguir ser pior do que 2017, só se cair definitivamente para a Série C, né? Tomara que o Goiás engrene. O Verdão contratou 2 ex-jogadores e ídolos esmeraldinos, o ex-goleiro Arley e o ex-volante Túlio, aquele Túlio Guerreiro. O Arley será oficialmente assessor da presidência, enquanto o Túlio será o gestor do Goiás. Aí estamos vendo o Túlio, que quer ser chamado agora de Túlio Lustosa, não mais Túlio Guerreiro. Guerreiro que era um apelido que a torcida havia dado para ele. Zé, apostas. Apostas e assim, apostas dramáticas, creio eu. O presidente Marcelo Almeida apela para aquilo que ele chama de solução caseira, né? Ex-jogadores identificados com o clube. Mas assim, o Arley, as 2 passagens dele como diretor de futebol, depois que se aposentou, foram passagens fracassadas. E tá voltando agora para uma função diferente. Uma função diferente, só que muito se diz que ele vai trabalhar no futebol também. A gente sabe que, às vezes, a nomenclatura da função é só para inglês ver, né, entre aspas. E aí o Túlio, que também que não tem experiência nenhuma. Ele é presidente lá do Sobradinho, que é um time do Distrito Federal, né, que é uma cidade satélite de Brasília, que é praticamente inexpressivo no futebol nacional. E assim, o Goiás, ele tá pecando demais com essas apostas. Não sei não, vai ter que provar dentro de campo, mas chega sob muita desconfiança, e a desconfiança é justa, porque esses 2 caras não provaram nada fora de campo, provaram dentro de campo. Tem as suas histórias no Goiás, uma história vitoriosa, talvez a parte mais vitoriosa da história do Goiás, né? Que é o pentacampeonato, que é o título da Série B, boas campanhas na Série A. Mas não sei não, viu? São apenas apostas e apostas bem duvidosas. Essa já é a 3ª passagem do Arley Menezes aí, no Goiás, depois que ele deixou o futebol. E exclusivamente nessa passagem agora, a torcida do Goiás está criticando muito a diretoria por estar contratando o Arley novamente. A impressão que passa é que o Marcelo Almeida, ele tá perdido. Feito cego em tiroteio, feito cachorro que caiu da mudança. Ele não sabe muito bem por onde ir, e aí ele quer contratar pessoas da confiança dele. Hélio dos Anjos, são tipo assim, é o clube dos amigos, né? Quer contratar o Hélio dos Anjos porque é amigo dele, que tem uma história no Goiás, aí contrata o Arley, que tem uma história no Goiás, e é amigo dele, a mesma coisa o Túlio, mas ele não sabe muito bem para onde ir, não. Ele tá levando em consideração mais as relações sociais e afetivas dele dentro do Goiás do que uma relação profissional. Não sei onde isso vai parar. Segundo informações, o Arley vai auxiliar o presidente aí nas questões administrativas, mas nada impede aí que ele ajude o novo gestor de futebol, o Túlio, na questão do futebol, né? Nas outras passagens do Arley, ele foi contratado para montar o elenco. Você pode ter certeza que ele vai meter o dedinho dele ali. Certeza, absoluta. Até porque na apresentação do Túlio ele agradeceu o Arley, ou seja, tudo indica que foi indicação do Arley, né? Uma relação ali com o presidente, uma boa relação aí de amizade, que fez o Túlio ser contratado como gestor aí para gerir o futebol do Goiás, né? O Túlio, que, segundo informações, ele tem curso de administração de empresas, gestão de marketing e direito esportivo, e também possui aquela chamada licença B da CBF, que é voltada para treinadores de futebol, mas somente para as categorias de base. Tem currículo, mas não tem prática, né? Vamos ver o que dá. É igual o Rogério Ceni no Fortaleza, né? Inclusive a gente vai falar daqui a pouco que o Fortaleza está interessado aí num grande jogador do Vila Nova, e é uma aposta. Sim, aí a gente tem que esperar para saber, né? Mas é uma aposta de alto risco, inclusive. O torcedor do Goiás, ele quer saber também de reforços dentro de campo, né? Como já estávamos aí comentando durante as últimas semanas, os últimos programas, o Goiás tinha interesse no Eduardo Brock, o zagueirão aí do Paraná, e o Goiás finalmente contratou esse jogador de 26 anos, assinou o contrato aí com o Goiás de 2 anos. Outro atleta aí que deve ser contratado pelo Goiás é o lateral direito Renato, que tem contrato com o Fluminense. O contrato dele com o Fluminense termina aí em dezembro, e ele foi uma indicação do técnico Hélio dos Anjos, com quem aí os dois trabalharam juntos no Sport Recife. Aí é o jogador Renato. Você conhece
Ele jogou pouco pelo Fluminense, né? Jogou alguns jogos, mas não era o titular do time do Rio de Janeiro. Agora o Eduardo Brock fez um grande campeonato. Fez um grande campeonato pelo Paraná, titular absoluto. Então, essa sim foi uma contratação estilo Série B, né? Começou bem no sentido de contratação ao Goiás. E o Paraná é um time que conseguiu acesso, ou seja, ele deixou de renovar com o Paraná e disputar uma Série A para jogar a Série B novamente agora com a camisa do Goiás. Deve ter sido uma proposta muito boa, né? E ele é um zagueiro que eu vi realmente, foi um zagueiro que se destacou, 26 anos, novo, muito alto, muito bom de cabeça. Eu acho que essa foi uma boa contratação aí pro time esmeraldino. Sem dúvida. O Vila está encontrando dificuldades aí, como a gente já havia falado, para manter alguns jogadores aí do time titular. O zagueiro Wesley Matos tem proposta aí de 2 clubes da Série A. A informação que eu tenho é que um desses clubes é a Chapecoense. Enquanto o camisa 10, o Alain Mineiro, pertence ao Corinthians e desperta interesses de outros clubes. Dentre eles, o Fortaleza do técnico Rogério Ceni. Seria uma perda muito grande para o Vila Nova se isso se concretizar, né? Zé, para mim foram os 2 jogadores mais importantes do Vila nessa Série B, né? O Alain Mineiro carregou o time nas costas principalmente durante o primeiro turno, né? Fez 11 gols, 7 assistências, depois teve uma queda de rendimento, ficou um pouco acima do peso, isso foi visível. É um jogador que fisicamente não entrega a mesma coisa que ele entrega tecnicamente, isso é um problema. Da mesma forma que ele é acima da média e para a Série B tecnicamente, ele está abaixo fisicamente, que a Série B é muito corrido, muita pegada. Então, assim, um jogador que teve uma queda de rendimento, mas isso pode ser ajustado, né? O difícil é o cara aprender a jogar bola, o difícil é ele aprender até técnica, agora fisicamente ele pode se ajustar. Se o Fortaleza tiver interesse, a informação é que o Fortaleza vem aí com seu centenário, com o Rogério Ceni, para montar um time para subir. Então é difícil, tem que negociar com o Corinthians, que tem contrato com ele, né? E o Corinthians está apenas emprestando, então é complicado. O Wesley Massa da mesma forma, né? Você falou da Chapecoense, o outro clube que eu tenho informação que tem proposta com ele é o próprio América Mineiro, onde ele já jogou inclusive. Então é difícil que esses 2 jogadores fiquem. Eu não acredito que nenhum deles fica. Pelo que está se desenhando até aqui, acho que os 2 estão muito assediados e os 2 vão acabar saindo. A informação que a gente tem é que representante aí do Vila Nova, da diretoria do Vila Nova, está em São Paulo aí neste momento, nesta quinta-feira, para se reunir aí com a diretoria do Corinthians, que já disse que não tem interesse no Alain Mineiro aí para o seu elenco no ano que vem. Vai reemprestar o jogador, não se sabe se vai continuar no Vila Nova. Mas a diretoria do Vila está em São Paulo e possivelmente hoje à noite vai ter uma reunião com diretores do Corinthians para o Vila Nova tentar estender esse vínculo aí de empréstimo com o Alain Mineiro. O problema é o seguinte, Zé, o Corinthians tem um contrato com o Alain Mineiro e emprestou ele para o Vila, só que o Vila ele não paga todo o salário do Alain. O Vila paga uma parte e o Corinthians paga a outra, ou seja, o Corinthians está tendo prejuízos com o Alain Mineiro, que o Corinthians já se manifestou que não quer o Alain Mineiro, mas tem contrato. Se for para romper o contrato, tem que pagar. E aí o que ele faz? Ele empresta e diminui o prejuízo que ele teve nesse jogador. Como ele se destacou, se outro time chegar e falar assim, a gente paga os 100% do salário dele. O Vila Nova, que a gente sabe passa por dificuldades financeiras, vai acabar aí... Fica de mãos atadas. E o Atlético Goianiense também já pensa aí na temporada de 2018, até porque já está rebaixado, né? O Atlético segue contratando aí para o ano que vem, após anunciar o meio-campista Valderrama, o Diego Silva e também o Chiquinho, o rubro-negro contratou aí o atacante Tito, ex-Confiança de Sergipe. O atacante de 28 anos fez 22 gols em 2017. Conhece esse jogador, Igor? Rapaz, vou ser sincero com você, eu não conheço não, mas chega com confiança, né? Gostei do trocadilho. Fez 22 gols aí em 2017, disputou a Série C. Desses 22 gols, 8 foram na Série C. O Confiança que fez uma campanha de destaque, né? Conseguiu inclusive o acesso, né? Se não me engano. E aí é um jogador que chega então com esse currículo, né? É a informação que ele chega com um contrato apenas para o Campeonato Goiano. E aí, se agradar, continua para o ano que vem. Nesse final de semana, domingo, né, todos os jogos da Série A
serão no mesmo horário, às 17 horas. O Atlético vai fazer praticamente um amistoso aí contra o Fluminense no Estádio Olímpico. Sim. O que a gente pode esperar desse jogo? Pro Fluminense ainda vale uma vaga na Sul-Americana, né? Então o Fluminense ainda tem esse objetivo, né? Que não vale, talvez pro torcedor não valha tanta coisa assim, uma vaga na Sul-Americana, mas pro planejamento do clube é importante, né? A Sul-Americana dá uma vaga na Libertadores e tal. Pro Atlético é para ver ainda os jogadores que podem renovar pro ano que vem, né? A gente sabe que o Diego Rosa pode renovar pro ano que vem, tem interesse da diretoria, né? Então, por exemplo, se os jogadores estão sendo avaliados, né? Isso é importante os jogadores saberem, né? Mas assim, pro Atlético em termos de tabela, já não vale nada. Da mesma forma que a Libertadores pode dar 8 vagas, não, vai dar no mínimo 8 vagas, pode dar até 9 vagas aí pelo Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana até o 15º, nesse exato momento, vai ganhar essa vaga, o 15º vai ser premiado com a vaga na Sul-Americana. Sim, e se o Flamengo for campeão da Sul-Americana, mais uma vaga e quem não rebaixar, classifica. Então, bizarro, não? O Brasil tem essas vagas, né? Chega a ser um prêmio, né? E quem não rebaixa, classifica para a Sul-Americana. Dependendo do Flamengo vencer a edição desse ano. Falando do Flamengo, o Rubro Negro busca hoje aí a sua vaga na final da Copa Sul-Americana contra o Júnior Barranquilla, na Colômbia. O técnico Reinaldo Rueda destacou a partida como o jogo do semestre. O goleiro César, como você havia falado, deve ser a novidade no time titular, no lugar do tão contestado Muralha. Aí a equipe brasileira fazendo um reconhecimento no gramado aí na noite de ontem. Lá em Barranquilla, rapaz, não sei não, viu? O Flamengo teve muita dificuldade no jogo de ida, conseguiu vencer de virada, não sei como, que conseguiu a vitória no Maracanã. E essa questão do goleiro, Zé Lucas, traz muita insegurança pro time, né? Porque o César tem 2 anos que não joga profissionalmente, o Muralha nessa draga, nessa fase terrível, que se agravou muito no fim de semana, né? Que ele fez aquela burrada lá de tentar sair jogando e perder a bola. Então, assim, isso traz muita insegurança pro time, não só para os goleiros, pro time mesmo. Você entra com o time, o zagueiro não tem confiança no goleiro, o sistema defensivo não tem confiança no goleiro. Então, não sei não, viu? Vai ser um jogo que vai ser muito interessante nesse aspecto e a gente tem que saber como, se é o César mesmo que vai pro gol, como que ele vai se comportar psicologicamente. Então é muito difícil fazer um prognóstico de como é que vai ser essa partida. Mas por essa instabilidade, eu acho que o Júnior Barranquilla pode até ser favorito para vencer e, consequentemente, para passar para a final. Qualquer um dos 2 goleiros aí que fosse colocado nesse jogo, que é o jogo mais importante do Flamengo aí no segundo semestre, ele vai entrar muito pressionado, né? Mas muita desconfiança. Desconfiança também. Mas o Muralha não tem explicação para o que o Muralha fez naquele primeiro gol do Santos. Porque não dá para entender. Se ele conseguisse driblar o atacante, ele não ganharia nada com aquilo. No máximo ele daria um balão e não ganharia nada com aquilo. E ele tentar o drible é uma coisa inexplicável, não tem explicação. Sim, poderia. Esse tipo de jogada acontece no futebol. Mas ele só tem a perder tentando pela situação, pelo contexto que envolve, né? Porque ele já está muito pressionado. Se ele tivesse confiante, né? Há muito tempo que ele está pressionado e tal. Então, assim, no linguajar ele arrumou cerna para se coçar, né? Porque realmente, na situação que ele está, de tamanha pressão. Porque, por exemplo, se fosse o Manuel Neuer, que o Manuel Neuer costuma fazer esse tipo de jogada. De sair jogando e tal. E tem qualidade para isso, né? Mas assim, se por acaso ele errasse e tal, pelo crédito que ele tem, ele acabaria sendo perdoado. Agora o Muralha, que já está sendo tão pressionado, já está sendo tão cobrado, ali realmente ele fez uma escolha muito infeliz e ali ele aumentou ainda mais seu inferno astral. Se ele conseguisse driblar, mesmo que ele desse uma caneta no atacante, isso ia mudar como a torcida do Flamengo vê ele? Não ia. Ele não tem nada a ganhar com a jogada daquela. Essa é uma jogada que faltou muita inteligência aí pro Alex Muralha. Realmente. E aí cavou a sua própria sepultura, né? Com o título do Grêmio, teremos, como a gente estava falando, teremos no mínimo 8 clubes brasileiros na próxima Copa Libertadores. Se o Flamengo for campeão, serão 9, e nesse caso hoje o Botafogo estaria sendo beneficiado aí com essa vaga
porque o Botafogo hoje está atrás do Vasco e atrás do Flamengo, né? Vamos conferir então como que está essa disputa aí pelas últimas vagas para a Taça Libertadores aí no Campeonato Brasileiro. Vamos ver a tabela. Aí a tabela do campeonato, né? No caso do Corinthians, o Palmeiras e o Grêmio e o Santos disputam apenas aí o vice-campeonato, né? Já estão classificados diretamente para a fase de grupos. O Grêmio também já está classificado para a Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro e também por ter sido campeão da Copa do Brasil. No caso, o Flamengo é o 16º, o Vasco 17º. 6º e 7º. Aí vem Botafogo, Chapecoense, Atlético Mineiro, Bahia e São Paulo. Até o São Paulo aí tem chance de beliscar a nona vaga, aí, uma possível nona vaga. Vamos ver então agora os próximos jogos aí, os jogos de domingo. Encerramento do campeonato. Encerramento. O Vitória, desesperado, enfrenta o Flamengo. Esse jogo vale muito aí para as duas equipes, né? Vamos fazer os palpites de novo. O que você acha que dá nesse jogo, Igor? Acho da Vitória. Eu também acho que esse jogo aí é um barradão lotado, muita pressão. Eu acho que esse jogo vai também dar Vitória. Atlético Paranaense e Palmeiras não vale muito para nenhum dos dois clubes, somente o Palmeiras, né, pela segunda posição. Eu acho que o Paranaense também disputa a Sul-Americana. Eu acho que dá Palmeiras esse jogo. Acho da Furacão. Vasco e Ponte Preta. O Vasco aí depende apenas de uma vitória para conseguir para garantir a sua vaga, enfrenta a Ponte Preta aí que já está rebaixada. Acredito numa vitória do Vasco. Vasco tranquilo, o jogo mais fácil da rodada. Chapecoense na Arena Condá contra o Curitiba. A Chapecoense brigando pela Libertadores e o Curitiba para não cair. A Chape vence e o Curitiba cai. Eu sigo o relator. Esse jogo vai dar Chape e o Curitiba que está batendo lá na trave, na porta do rebaixamento durante vários anos consecutivos, dessa vez ele cai. Dessa vez vai. São Paulo e Bahia. O São Paulo, os dois clubes ainda sonhando aí com o G9. São Paulo vence, mas ambos ficam só na Sul-Americana. Acredito no empate nesse jogo. São Paulo sem Hernanes, sem Lucas Prato, time todo desfalcado. Acredito no empate. Botafogo e Cruzeiro. Botafogo que precisa vencer o Cruzeiro. Precisa, o Botafogo está pressionado, né? Que tem muito tempo que não vence, torcida pressionando, mas eu acho que vence. O Cruzeiro já está fazendo hora extra no campeonato, deve poupar já alguns jogadores, dar férias antecipadas para alguns. Acho que dá Botafogo, que crava uma vaga na pré-Libertadores. Vai dar Botafogo nesse jogo, até porque o Cruzeiro não quer dar a mínima oportunidade do Atlético Mineiro chegar nessa... Tem esse fator também, não sei até que ponto vai pesar. Talvez um pouquinho. Eu acho que esse jogo aí é Botafogo. Atlético Mineiro e Grêmio, esse sim eu acho o jogo mais fácil da rodada. O Grêmio vem com as reservas. O Atlético Mineiro vai golear o Grêmio. Não sei se chegar tanto, mas o Grêmio vem com as reservas, não deve oferecer tanto interesse e resistência ao jogo. Atlético Goianiense e Fluminense aí no Estádio Olímpico. Acredito numa despedida com a vitória do Atlético, viu? O Fluminense é um time bem meia boca, né? A verdade é essa, que vai ficar ali no meio da tabela mesmo, vai disputar a Sul-Americana. Eu acho que o Atlético se despede com a vitória, para terminar com dignidade. Também acredito na vitória do Atlético. Parece que, mesmo rebaixado, é um time aí, o grupo de jogadores ainda tem bastante interesse, querem aparecer, enquanto o Fluminense está praticamente aí desmotivado. Muito desmotivado, né? Sport e Curitiba. Eu já vou dar logo o meu palpite, esse jogo vai dar Leão. Vai dar Leão e o Sport fica na Série A, viu? Para mim o Sport vence, ultrapassa o Curitiba. O Corinthians vai com o time reserva também, já antecipou as férias de vários jogadores. E para mim o Sport vence e fica na Série A. E o Avaí? O Avaí... Santos e Avaí. O Avaí ele pode até vencer, só que ele não depende só dele, né? Inclusive ele depende de tropeços de pelo menos 2 times, né? Entre Curitiba, Vitória e Sport, ele precisa que 2 times percam para ele conseguir. O Santos vai se despedir, apenas cumpre tabela. Acho que o Santos é favorito, mesmo só cumprindo tabela e o Avaí jogando o jogo da vida, o Santos tem um time melhor. Eu acho que o Avaí cai. Eu tô achando que o desespero do Avaí aí vai fazer com que ele consiga vencer o Santos na Vila Belmiro. O Santos está desanimado de tudo. Só que mesmo assim cai, né, na sua projeção. Porque vai fazer o seu dever, mas
Eu acredito que... Porque se Vitória e Sport vencerem seus jogos, o Avaí não adianta. Eu acredito que o Vitória vence o Flamengo e o Avaí vai acabar sendo rebaixado com a vitória em cima do Santos, né? Doutor... Elias Santos Calife está dizendo aqui que está nos assistindo, está nos parabenizando aqui, falando que está gostando do nosso programa. Aí. Um abraço para ele, um abraço, Elias. Tamo juntos. Vamos falar agora da artilharia do Campeonato Brasileiro. O Jô e o Henrique Dourado aí estão disputando para... O Henrique Dourado ainda tem o que disputar nesse campeonato, né? E o Jô também, né? Não sei se o Jô nem vai jogar esse jogo, né? Talvez jogue, talvez não jogue. Talvez iam antecipar as férias dele também. Eu acho que vai ficar por isso mesmo, hein? Nem Jô nem Henrique Dourado vão marcar no domingo. Palpite. Os dois dividem o troféu. Seria isso? E o André, mais uma vez, chegando perto ali, 15 gols na artilharia. Edgar Júnior se destacou, o Lucas se destacou, Diego Souza também. Mas eu acho que vai ficar dividido esse ano, entre Jô e Henrique Dourado. Tem time da Série A que já está contratando aí jogadores para o ano que vem. O Palmeiras anunciou a contratação do meio-campista Lucas Lima. Essa é uma boa contratação para o Palmeiras, né? Tem muito tempo que ele não joga nada no Santos, né? Teve uma queda de rendimento muito grande, o Lucas Lima, e agora vai respirar novos ares, contrato de 5 anos. Não sei se o Palmeiras vai se arrepender desse contrato grande não, viu? Porque, sei lá, já é um jogador que tem 26 anos, se não me engano, né? E é muito dinheiro. A informação que a gente tem aí é que, juntando luvas, é mais de 60 milhões. Pois é, eu não sei se o Lucas Lima... O Lucas Lima é um típico ganso. É aquele jogador meia criativo que tem um toque de bola, tem uma visão de jogo, mas que falta entregar mais disposição, falta entregar mais marcação, que a gente sabe que o futebol moderno hoje precisa muito disso. No futebol hoje em dia não é igual ao futebol da década de 70, da década de 80. Se fosse esse futebol, esses jogadores iam deitar. O Ganso ia deitar, o Lucas Lima ia deitar, porque tem muita qualidade técnica. Mas infelizmente, hoje em dia o futebol não é só isso, né? É uma contratação de risco. Tem aquele lance da rivalidade e tal, do Palmeiras tá tirando um jogador do rival, mas eu achei exagerado fazer um contrato de 5 anos com esses valores. E o Lucas Lima já não tem uma relação muito agradável com a torcida do Palmeiras, né? Acho que o assessor do Lucas Lima vai ter muito trabalho aí para reconquistar hoje, né? Para reconquistar e para apagar os tweets aí no Twitter do... Já apagou. Não tinha como, né? Ele sempre provocava o Palmeiras, né? Que nos últimos anos, Santos e Palmeiras protagonizaram uma rivalidade muito grande, né? De disputar a Copa do Brasil, Paulista, Brasileiro. Não sei, o Palmeiras rasga dinheiro, né? A gente sabe disso. Dinheiro não é um problema lá, né? Inclusive, um jogador do Palmeiras, o volante Arouca, que ficou parado aí praticamente todo ano, o Oswaldo de Oliveira, técnico do Atlético Mineiro, pediu a sua contratação aí para o Galo. A informação que a gente tem é que ele está, nesta tarde aí, fazendo exames médicos para assinar o contrato aí com o Galo. O que você acha dessa contratação? Para mim é jogador em atividade, vem sofrendo muito com lesões, foi um jogador nota 7, digamos assim, não foi um craque, mas foi um bom volante, jogou até na seleção brasileira. Campeão da Libertadores com o Santos e com o Neymar. Sim, né? Campeão Jogando brasileiro bem. com São Paulo também. Foi um bom jogador, só que já passou a época dele. Sabe o que pra mim tá enganando aí. Sabe o que eu acho? Eu acho que essas contratações do Grêmio, com o Renato Gaúcho, que foi campeão com o Cortez, Léo Moura, com esses jogadores, estão dando uma sobrevida aí para esses atletas que estavam esquecidos e que agora os técnicos estão olhando e pensando, acho que dá para apostar num jogador que está em baixa. Mas assim, o Arouca tá tendo muitos problemas físicos já, né? Esse ano ele passou a maior parte do tempo no departamento médico. Então eu não acredito na recuperação do Arouca não. Pode acontecer. Então, pessoal, estamos encerrando aí mais um Esporte na Rede. Boa tarde, Igor. Isso aí, Zé. Um prazer comentar aí mais uma vez com vocês. Um abraço para os internautas que se conectaram aí no Esporte na Rede. E vamos aí assistir a última rodada do Campeonato Brasileiro. Boa tarde a todos os internautas conectados aí no DMTV, a todo mundo que participou também no Facebook.
Tenham todos um ótimo resto de dia, um ótimo final de semana e até o próximo programa.